Olá, essa é a correção da segunda atividade solicitada do segundo bimestre de matemática. Essa atividade foi solicitada durante a semana de 22 a 26 de junho. Vamos lá? Então, a atividade 13, temos que C. Então, essa primeira matriz multiplicada por essa segunda matriz é igual a 4 vezes essa matriz. Determine o valor de x mais y. Então, eu quero saber quanto é que vai dar x mais y. Então, para isso, eu preciso descobrir o valor de x e o valor de y. Observa que aqui nós temos uma multiplicação de matrizes, sendo que a primeira matriz, ela é 2 por 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas. E a segunda matriz é uma matriz 2 por 1, porque ela tem duas linhas e uma coluna. Aqui, a gente tem um número que está multiplicando uma matriz de tamanho 2 por 1. Então, depois que eu multiplicar esse número, né, a matriz vai continuar sendo 2 por 1. Então, aqui, na hora que eu multiplico essas duas matrizes, né, como o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, posso multiplicar, a matriz ela vai ficar do tamanho 2 por 1, que está de acordo aqui, né, com essa equação. Para multiplicar essas duas matrizes, se ela vai ficar no tamanho 2 por 1, significa então que ela vai ter duas linhas e uma única coluna, certo? Então, ela vai ter duas linhas e uma única coluna. Então, aqui, se eu estou na primeira linha e primeira coluna, então eu tenho que multiplicar a primeira linha com a primeira coluna, elemento por elemento. Então, 3 vezes x, que dá 3x, menos 1 vezes y, que dá menos y. Agora, a gente vai para outro elemento, que é aqui, segunda linha, primeira coluna. Então, eu tenho que multiplicar a segunda linha da matriz com a primeira coluna, elemento com elemento. 1 vezes x, 1x, pode colocar só o x aqui, né? E 3 vezes y, 3y. Ali, depois da igualdade, nós temos que o 4 está multiplicando toda a matriz, então é só multiplicar todo mundo que está lá dentro. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 2 dá 8. Como que vai ficar então aqui? Nós temos que 3x menos y tem que dar 4, né? 3x menos o y tem que ser igual a 4. E temos que x mais 3y, isso tem que ser igual a 8. Como eu quero saber o valor de x e o valor de y, então eu escolho uma das equações para poder isolar o x e substituir depois em outra, né? Fazendo pelo método da substituição, mas poderia usar qualquer método. Vou usar o da substituição. Então, primeiro eu vou fazer olhando para essa equação aqui, ó, para poder isolar. Poderia escolher de cima, tanto faz, tá? Então, isolando o x nessa primeira equação. Então, se o x vai ficar sozinho, eu vou passar para lá o mais 3y. Tá positivo, vai ficar negativo, menos 3y, tá? Então, eu tenho essa informação. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou substituir na outra equação. A outra equação, ela é 3x menos y igual a 4. Então, no lugar do x, eu vou colocar tudo isso. Então, 3, 8... menos 3y. Por que eu coloquei o parênteses? Porque tem dois, né? Aqui, dois termos. Menos y igual a 4. Multiplica o número que está aqui fora, né? Faz a distributiva. 3 vezes 8 dá 24.
3 vezes menos 3y dá menos 9y. Menos y igual a 4. Junta esses dois y aqui. Devo 9, devo 1. Então, eu devo 10y. Esse 24 que está positivo, eu posso passar para lá. Então, ele vai ficar negativo. Vamos resolver. Tenho 4 e gasto 24, então eu vou ficar devendo 20. Esse menos 10 que está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então, negativo com negativo fica positivo. 20 dividido por 10 dá 2. Então, encontrei aqui o valor de y. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou voltar aqui e vou substituir. Então, voltando ali para substituir, x igual 8 menos 3 vezes o y, que vale 2. O que resolve primeiro aqui? A multiplicação, né? 3 vezes 2, que dá 6. Então, 8 menos 6. 8 menos 6, temos que é 2. Então, o x, ele vale 2 e o y vale 2. Acabou? Não, porque ele está pedindo aqui quanto é x mais y. X vale 2 e o y vale 2. Então, x mais y é a mesma coisa que 2 mais 2, que dá 4. Então, agora sim a gente resolveu essa atividade 13. Agora, vamos à próxima atividade, atividade 14. Na confecção de 3 modelos de camisas A, B e C, são usados botões grandes G e pequenos P. O número de botões por modelos é dado pelas tabelas. Então, a gente tem botões por camisa. Então, essa matriz aqui é botões por camisa. O número de camisas fabricadas de cada modelo nos meses de maio e junho é dado pela tabela. Então, a gente tem uma tabela aqui de camisas por meses. Camisas por meses. Nestas condições, obtenha a tabela que dá o total de botões usados nos meses, maio e junho. Então, eu quero uma matriz que seja botões por meses. Então, para poder gerar essa matriz B, eu tenho que fazer o quê? BC pela matriz CM. Essa primeira matriz, essa primeira tabela, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Essa segunda matriz, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, eu posso multiplicar assim, nessa ordem, ó. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, tudo certo. Que tamanho que vai ser a nossa matriz resultado? Ela vai ser do tamanho 2 por 2. Ela vai ter 2 linhas e 2 colunas, tá? Então, a gente tem que multiplicar exatamente nessa ordem, tá bom? Então, a primeira matriz aqui, vamos copiar ela, né? Eu tenho a matriz que é 3, 6, 1, 5, 3, 5. E a segunda matriz aqui que eu vou colocar para multiplicar é 100, 50, 50, aí aqui 50, 100 e 50. Então, na hora de multiplicar, eu já sei que a minha matriz, ela tem que ter 2 linhas e 2 colunas. Então, aqui no resultado, na hora que eu for montar a matriz, eu já sei que ela tem que ter 2 linhas e 2 colunas. Então, eu já deixo assim montado para eu não me perder na hora de fazer as contas. Então, vamos lá. Aqui eu estou na primeira linha e primeira coluna, então eu vou ter que fazer primeira linha com a primeira coluna. Então, elemento com elemento. Então, 3 vezes 100, que dá 300. 1 vezes 50, que dá 50. E 3 vezes 50, que dá 150.
Agora, eu vou pegar o próximo elemento. Primeira linha, só que agora é segunda coluna. Então, eu vou ter que multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Então, 3 vezes 50, que dá 150. 1 vezes 100, que dá 100. E 3 vezes 50, que dá 150. Agora, eu estou na segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou ter que multiplicar a segunda linha com a primeira coluna. Então, 6 vezes 100, que dá 600. 5 vezes 50, que dá 250. E 5 vezes 50 de novo, que dá 250. E o último elemento ali que a gente vai multiplicar, quem que é? É a segunda linha com a segunda coluna. Então, segunda linha com segunda coluna. 6 vezes 50, que dá 300. 5 vezes 100, que dá 500. E 5 vezes 50, que dá 250. Agora é só somar, né? Os valores referentes a cada coluna. Então, 300 mais 50 dá 350. Mais 150, a gente vai ter um total de 500. Agora, o próximo elemento. 150 mais 100 dá 250. Mais 150, a gente tem um total de 400. O próximo elemento. 600 mais 250 dá 850. Mais 250, então a gente vai ter um total de 1.100. E aqui, 300 mais 500 dá 800, mais 250, então a gente vai ter um total de 1.050. Vamos só retomar a pergunta, né? Nessas condições, obtenha a tabela que dá o total de botões usados em maio e em junho. Se eu quiser fazer a tabela mesmo, né? Como que ficaria? É só fechar aqui, né? A tabela vai ser botões por meses. Então, aqui é botão, né? P e botão G pelos meses de... Aqui seria maio e aqui seria junho, tá? Então, essa é a resolução da atividade 14. Vamos agora à atividade 15. João, Silvia e Pedro são funcionários de uma empresa. Considere as matrizes A e B. A matriz A representa o valor em reais recebido por hora trabalhada de João, Silvia e Pedro, respectivamente. Então, a gente tem, né, valores pelos nomes dos funcionários. Então, essa primeira matriz seria valores por nomes de funcionários. A matriz B representa a quantidade de horas trabalhadas por semana dos mesmos funcionários em cada uma das 4 primeiras semanas no mês de julho. Então, essa matriz seria nome de funcionário por horas trabalhadas nos meses. Então, seria nome por mês. O valor pago pela empresa pelas horas trabalhadas por esses 3 funcionários na segunda semana de julho de 2008 será de... Ele quer saber na segunda semana de julho de 2008, né? Lembrando que aqui ele fala dessa matriz B, ó, vamos voltar aqui. 4 primeiras semanas de julho. Então, aqui, em vez de eu colocar o mês, eu vou colocar aqui semanas, tá bom? Que é a primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. Como ele quer saber o valor pago pelas horas trabalhadas na segunda semana de julho, então ele quer aqui, ó, a segunda semana de julho, quando a gente multiplicar esses valores, tá? Mas, para não confundir, a gente vai multiplicar a matriz inteira. Repara o seguinte, essa matriz, então a gente tem uma matriz que é valor por nome e tem uma matriz que é nome por semana. O que eu quero saber, né? O valor pago pelas horas trabalhadas
determinada semana. Então, eu quero o valor por semana. Será que dá para fazer? Vamos lá. A matriz V por N, ela tem uma linha e 3 colunas. Então, ela é uma matriz 1 por 3. A segunda matriz, a matriz B, ela é 3 por 4. Então, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda? É. Então, que tamanho que vai ser a minha matriz resultado? Ela vai ser uma matriz 1 por 4. Ela vai ter uma linha e 4 colunas. Então, eu vou copiar aqui, ó. A primeira matriz, ela é 10, 12 e 8. A segunda matriz, ela é 25, 15 e 30. Depois aqui 40, 22 e 25. Aqui 12, 30 e 25. E aqui 32, 30 e 18. Então, se eu sei que a minha matriz resultado, ela vai ser uma matriz de uma linha e 4 colunas, então significa que ela vai ter uma única linha, só que ela vai ter 4 colunas, né? Então, vai ter um elemento, vai ter um elemento aqui, aí mais um elemento aqui, mais um elemento aqui e mais um elemento aqui, beleza? Então, a gente tem que calcular esses elementos. Vamos lá. Aqui na primeira, estou na primeira linha e primeira coluna, então vou ter que multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Então, eu vou fazer 10 vezes 25, que dá 250. Agora, eu vou ter que fazer 12 vezes 15... 12 vezes 15, que dá 180. E 8 vezes 30, que dá 240. Agora, vamos ao próximo elemento. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha ainda, só que agora é a segunda coluna. Então, 10 vezes 40, que dá 400. 12 vezes 22... 12 vezes 22, que dá 264. E 8 vezes 25, 8 vezes 25, que dá 200. Agora, vamos ao próximo elemento. Primeira linha, terceira coluna. Ainda é a primeira linha, só que agora é terceira coluna. 10 vezes 12 dá 120. 12 vezes 30, que dá 360. 8 vezes 25. 8 vezes 25, que dá 200. Agora, vamos ao próximo, último elemento. Primeira linha, quarta coluna. Então, vai fazer primeira linha com quarta coluna. 10 vezes 32, que dá 320. 12 vezes 30, que dá 360. E o último ali, que é 8 vezes 18, que dá 144. Para finalizar, para escrever essa matriz, então, só somar. 250 mais 180 mais 240. Temos o primeiro, que é 670. Agora, o segundo elemento aqui. 400 mais 264 mais 200, que é igual a 864. O próximo elemento, 120 mais 360 mais 200, que é igual a 680.
E o próximo elemento que é 320 mais 360 mais 144, que é igual a 824. Vamos retomar a pergunta, né? O valor pago pela empresa pelas horas trabalhadas por esses funcionários na segunda semana de julho. Lembra que essa matriz, ela não ficou uma matriz que é de valor por semana? Então, valor por semana, primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. Como ele quer saber da segunda semana, então qual que é o valor aqui gasto pela empresa? R$ 864. Beleza? Então, essa daqui é a resolução da atividade 15. Agora, vamos à resolução da atividade 16. Uma cozinheira preparou 3 tipos diferentes de salgados usando ingredientes conforme a tabela. Então, a gente tem uma tabela aqui, né? De tipos de salgado por ingredientes. Então, aqui é tipo por ingrediente. E aqui a gente tem uma tabela que é ingrediente por valor. Qual deve ser o preço pago por cada salgado, o preço base de cada salgado? Organize seu raciocínio utilizando a multiplicação de matrizes. Então, eu quero saber o valor de cada salgado, né? Então, eu quero saber uma tabela, uma matriz que seja tipo por valor. A primeira matriz, ela não é tipo por ingrediente, ela é do tamanho 3 por 4. A segunda, ela é ingrediente por valor, e ela é do tamanho 4 por 1. Então, eu posso multiplicar? Pode, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E que tamanho que vai ser a minha matriz resultado? Ela vai ser uma matriz 3 por 1. Ela vai ter, então, 3 linhas e uma coluna. Então, vamos multiplicar? Vamos lá, então. Então, eu vou multiplicar essa matriz, que ela é 3, 4, 1, 6, 4, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 6, pela matriz, que é 20 centavos, 30 centavos, 50 centavos e 80 centavos. Se eu sei que minha matriz ela vai ter 3 linhas e uma coluna, então eu já vou deixar certo aqui, ó, 3 linhas e uma única coluna. Então, já vou deixar montado aqui para eu saber o que eu tenho que multiplicar, beleza? Então, vamos ao primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou fazer primeira linha com primeira coluna. 3 vezes 20 centavos, a gente tem 60 centavos. 6 vezes 30 centavos, eu tenho 1,80. 1,80. 1 vezes 50 centavos, então eu vou ter 50 centavos. E o próximo, 3 vezes 80 centavos, então eu vou ter 2,40. Aqui acabou passando um pouquinho, né? Vamos agora ao próximo, que é segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha com primeira coluna. 4 vezes 20 centavos, então eu tenho 80 centavos. 4 vezes 30 centavos, então eu tenho 1,20. 2 vezes 50 centavos, então eu vou ter R$1. E o último ali, 2 vezes 80 centavos, então eu vou ter 1,60. E vamos agora à última linha. Então, aqui, última linha, que é a terceira linha com a primeira coluna, 1 vezes 20 centavos, que é 20 centavos, 1 vezes 30 centavos, que é 30, 1 vezes 50 centavos, que é 50, e 6 vezes 80 centavos, que é 4,80.
Agora é só somar cada um dos valores de cada linha. Vamos lá. Aqui eu vou somar primeiro esse com esse. Os 60 centavos com 2,40 dá R$3. 3 mais 1,80, 4,80. Mais 50 centavos, então eu vou ter aqui 5,30. Agora aqui, 80 centavos mais 1,20 dá R$2. R$3, 4,60. E por último aqui, 20 centavos mais 30 dá 50. 50 mais 50, R$1, mais 4,80. Então, a gente vai ter 5,80. Vamos voltar à pergunta. Qual deve ser o preço base de cada salgado? Então, o preço base de cada salgado, lembrando que aqui primeiro é pastéis, aqui depois é empada e aqui então é quibe. Então, pastel 5,30, empada 4,60 e o quibe 5,80. Então, encerro por aqui. Essa é a correção da segunda atividade, referente à semana de 22 a 26 de junho. Até mais!